Bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num conceito econômico que é, olha, super poderoso e muitas vezes bem controverso: o monopólio. Vamos tentar entender direitinho como um monopólio nasce, como ele joga o jogo do mercado e, o mais importante, como isso mexe com a vida de todo mundo. Então, o nosso roteiro de hoje é o seguinte: primeiro básico, o que raios é um monopólio? Depois, por que eles existem? De onde eles vêm? Em seguida, a gente entra no poder deles de definir preços e, claro, qual o custo disso para a sociedade. Para fechar, vamos dar uma olhada numa estratégia bem, digamos já, avançada, que eles usam para lucrar ainda mais. Beleza, para a gente começar com o pé direito, vamos pegar essa ideia que parece meio teórica e conectar com algo que, nossa, praticamente todo mundo já usou na vida. Assim fica bem mais fácil de entender. Pois é, o Microsoft Windows. Esse é um exemplo clássico de livro mesmo. Pensa só, por causa dos direitos autorais, a Microsoft virou a única empresa que podia vender Windows. E na prática, não tinha um concorrente direto, um substituto à altura, né? Isso garantiu para eles um domínio de mercado que durou, uau, muitos e muitos anos. E é aqui que a gente vê uma diferença fundamental. Sabe, numa feira livre com várias barracas de tomate, o vendedor tem que aceitar o preço do dia, certo? Ele é um tomador de preços. Agora, o monopólio? O monopólio é o dono da feira inteira. Ele é um formador de preços. Ele tem o poder, a caneta, para influenciar o valor do próprio produto. Então, resumindo a ópera, o ponto central é esse. O monopólio existe porque ele é basicamente a única opção na prateleira para um produto específico. O que define o monopólio, no fim das contas, é isso: a completa ausência de concorrência. Ok, mas aí surge a pergunta, né? Se é tão bom assim ser um monopólio, por que outras empresas não entram nesse mercado e começam a competir? A resposta está numa coisinha chamada barreiras à entrada. São basicamente os muros que protegem o castelo do monopolista. E essas barreiras, esses muros, costumam vir de três fontes principais. A primeira: a empresa é dona de um recurso-chave, algo que ninguém mais tem. A segunda: o próprio governo cria o monopólio, dando uma licença exclusiva, uma patente, sabe? E a terceira, que é uma ideia bem interessante, são os chamados monopólios naturais. Olha que legal esse gráfico. Ele mostra direitinho o que é um monopólio natural. Repara que a curva de custo médio está sempre caindo. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que quanto mais a empresa produz, mais barato fica o custo por unidade. Pensa na distribuição de água numa cidade. Faz muito mais sentido ter uma única empresa com uma rede de canos do que duas ou três empresas cavando a cidade toda, né? É mais eficiente e, no fim, mais barato se só uma empresa fizer o serviço. Beleza, agora que a gente já entendeu por que os monopólios existem, vamos avançar para a parte que todo mundo quer saber. Como esse poder todo se transforma na capacidade de botar o preço que eles querem. Olha só a diferença gritante nesses dois gráficos. Do lado esquerdo, a empresa competitiva. A linha de demanda é retinha, horizontal. Isso significa que ela pode vender o quanto quiser, desde que seja no preço do mercado. Ela não manda no preço. Agora, olha o monopolista, à direita. A curva dele é a curva do mercado inteiro, inclinada para baixo. E o que isso significa? Simples. Se ele quiser vender mais uma unidade, vai ter que baixar o preço de todas as unidades. E isso muda tudo. E essa tabela aqui mostra a consequência disso na prática. Dá uma olhada. Quando a empresa vende 1 galão, o preço é 10 e a receita total é 10. Beleza. Mas para vender o segundo galão, ela tem que baixar o preço para 9. A receita total vai para 18. Mas espera aí. A receita a mais que ela ganhou, a receita marginal, foi só de $8, não 9. Por quê? Porque ela teve que baixar o preço do primeiro galão também. E olha o que acontece lá embaixo. Para vender o quarto galão por $7, a receita marginal é de só 4. Isso é crucial para entender como o monopolista pensa. Então, qual é a jogada do monopolista para maximizar o lucro? É um processo de 2 passos, bem definido. Passo 1, ele vai produzir até o ponto exato onde a receita de vender mais uma unidade se iguala ao custo de produzir essa unidade. Parou ali. Passo 2, com essa quantidade definida, ele olha para cima para a curva de demanda e pergunta qual é o preço máximo que as pessoas topam pagar por essa quantidade de produto. E, pá, é esse o preço que ele vai cobrar. Isso nos traz a grande regra de ouro do monopólio. Anota aí, o preço é sempre maior que a receita marginal, que é igual ao custo marginal. É nessa diferença entre o preço e o custo marginal que mora todo o poder e o lucro extraordinário do monopolista. Ok, o monopolista está feliz, lucrando alto,
Mas e a gente? E a sociedade como um todo? Qual é o custo desse poder todo? Porque sim, existe um custo e ele não é pequeno. Imagina que existisse um planejador social, um tipo de gestor super bonzinho que só quisesse o melhor para todo mundo. O que ele faria? Ele mandaria a empresa produzir até o ponto onde o valor que a última pessoa dá para o produto é exatamente igual ao custo de fazer aquele produto. Esse é o ponto de máxima eficiência, onde o bolo econômico total é o maior possível. Só que o monopolista não é esse planejador bonzinho. Ele quer maximizar o lucro dele. E para fazer isso, como a gente viu, ele produz menos do que seria o ideal para a sociedade e cobra um preço maior. O resultado é essa área de triângulo que a gente vê no gráfico. Os economistas têm um nome para isso: peso morto. Pensa assim: é o valor de trocas que seriam boas para todo mundo, mas que simplesmente não acontecem. São pessoas que estariam dispostas a pagar um preço maior que o custo de produção e a empresa ainda teria lucro vendendo para elas. Mas, como o preço do monopólio é artificialmente alto, essa galera fica de fora. É um valor que se perde, que evapora. E aqui tem um ponto que às vezes confunde. Muita gente acha que o problema do monopólio é o lucro alto do empresário. Economicamente falando, o lucro é só uma transferência de dinheiro. O problema real, o custo para a sociedade, não é esse. É a ineficiência. É o fato de que o bolo econômico como um todo diminui de tamanho. Por quê? Porque o monopolista, para manter seu preço lá em cima, segura a produção. Mas a história não acaba aí. Pensa que o monopolista já extraiu o máximo de valor? Que nada. Alguns são ainda mais espertos. Eles desenvolvem uma estratégia para conseguir cobrar preços diferentes para pessoas diferentes pelo mesmíssimo produto. O nome dessa mágica é discriminação de preços. E para isso funcionar, a empresa precisa de duas coisas. Primeiro, óbvio, poder de mercado. E segundo, ela precisa ter um jeito de separar os clientes em grupos. Tipo, esses aqui topam pagar mais e esses aqui só pagam se for mais barato. O exemplo da editora de livros é perfeito. Pensa num lançamento. Tem aquele grupo de fãs super ansiosos que pagariam qualquer coisa para ler primeiro. Para eles, a editora lança a versão de capa dura, caríssima. Depois de uns meses, a poeira baixa e tem a galera que até quer ler, mas não tem essa pressa toda. Para eles, vem a edição de bolso, bem mais barata. Olha a jogada. Se cobrasse só o preço alto, ia vender só para os fãs. Se cobrasse só o preço baixo, ia perder o dinheiro extra dos fãs. Fazendo os dois, ela consegue pegar o dinheiro dos dois grupos e, como os números mostram, o lucro explode. E isso nos deixa com uma pulga atrás da orelha para a gente fechar. Essa discriminação de preços, ela é uma coisa ruim? Uma exploração que tira até o último centavo de cada consumidor? Ou será que, no fundo, ela é uma coisa boa? Afinal, ela permite que o produto chegue a mais gente, gente que não poderia pagar o preço cheio? Ela aumenta o bem-estar total, mesmo que de um jeito meio desigual? É uma daquelas perguntas da economia que não tem uma resposta fácil, preto no branco. Fica aí a reflexão.